A graça e a paz, irmãos. Vamos, antes de mais nada, antes da gente começar o estudo sobre 1º e 2º Reis, vamos estar orando. Senhor, colocamos esses momentos nas Tuas mãos, te pedimos que o Senhor venha com Teu Espírito Santo, revele a Tua palavra a mim, ao Teu povo, fala conosco, Senhor, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Te louvamos por tudo, te agradecemos pelos problemas, as dificuldades, porque sabemos que o Senhor está acima de tudo, Deus, e nós confiamos totalmente em Ti e damos nesse momento toda a liberdade para que o Teu Santo Espírito haja nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós vamos começar o estudo de 1º Reis hoje, né? E eu quero dar as boas-vindas para todos que estão assistindo, espero que seja bênção. Antes de começar propriamente o estudo, eu queria conversar com vocês o seguinte: é muito importante que essa visão panorâmica da Bíblia nos leve a ler, a querer conhecer, a querer aprender da palavra de Deus, porque primeiro que é impossível a gente passar numa visão panorâmica tudo que é importante do livro. E depois tem aquela característica especial da palavra de Deus que ocorre quando você lê, e você lê de novo aquele texto, e você lê mais uma vez, e cada vez Deus vai falando algo diferente. Então eu creio que é muito importante que a gente esteja lendo a palavra. E eu quero, através desse estudo, estimular que os irmãos leiam a palavra. Nós vamos falar um pouco a respeito do capítulo 1 de Reis até o capítulo 11, mais ou menos, né? Vamos procurar dar esse enfoque. Nessa fase, você vê, nós vamos ver muito a respeito da vida de Salomão nesse período. O livro de Reis tem pouco mais de 20 capítulos e praticamente metade é a respeito de Salomão. Então, nós vemos aqui no capítulo 1 que a gente vê a velhice de Davi e a tentativa de usurpação do trono, um trono que havia sido prometido, né? E vocês verão isso em 1 Crônicas 22, 8 a 10, que havia sido prometido a Salomão. Havia uma profecia a respeito da qual Deus tinha falado com Davi, que ele teria um filho, que seria chamado Salomão, e que ele é que iria construir o templo. Lembram que Davi quis construir o templo e Deus não deixou? Pois bem, Deus disse que seria Salomão. Então, nós vemos aqui que Adonias, um dos irmãos de Salomão, tentou usurpar o trono, e isso aí vocês podem ler e ir aprendendo, e daí nós vemos a ascensão de Salomão ao trono. E nesse sentido, eu queria ler com vocês a respeito eu queria ler com vocês lá no capítulo 3. Capítulo 1, capítulo 2 vai falando a respeito da morte de Davi, a tentativa de usurpação do trono por Adonias, e depois o capítulo 3, quando Salomão finalmente assumiu o trono. Então eu vou ler capítulo 3, dos versos 1 até o verso 15. Nós não vamos falar sobre todo ele, mas vamos ler toda essa parte. Nesse capítulo, nós vemos assim, Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor. Então, nesse momento, Salomão, que está assumindo o trono, ele vai fazer a casa. Não é nesse capítulo, é mais para frente. E diz que Salomão, ele amava o Senhor, né? Então, veja só, irmãos, isso já é uma coisa. Dizer que ama o Senhor é importante.
Mas mais do que isso, é levar uma vida compatível com isso que a gente está falando. E no caso de Salomão, ele amava o Senhor e andava nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso, porque ainda não havia sido construída a casa, né? Então, nós vemos aqui algumas coisas importantes. Lembramos que Salomão era filho de Davi, e lembramos também que, só um parêntesezinho para a gente ver uma coisa. Lembram-se que Davi adulterou com Batseba, teve um filho, e esse filho morreu. E depois, Davi coabitou novamente com ela, e ela teve novamente um filho, que é Salomão. É interessante que, quando Salomão nasceu, diz que Deus amou a Salomão. Então, nós vemos o perdão de Deus se estendendo de uma forma tremenda, perdoando aquele pecado. Davi havia se arrependido e tudo, e agora abençoando esse filho, que é Salomão. Pois bem, Salomão então, ele ama o Senhor e ele anda nos preceitos de Davi. Muito importante que Davi, sendo pai de Salomão, havia ensinado Salomão no caminho do Senhor. E isso já fica uma lição para nós, da gente procurar ensinar os nossos filhos também a andar com Deus, a andar nos caminhos do Senhor. Sabe, irmãos, nós vemos hoje em dia uma dificuldade muito grande em relação ao estudo, em relação à educação das crianças e tudo, e muitos de nós queremos empurrar, inclusive, a educação cristã, o conhecimento de Deus para a igreja, mas somos nós, pais, que precisamos ensinar os nossos filhos. É lá, no nosso lar, é que eles vão ver as nossas atitudes, é que eles vão ver como nós reagimos frente aos problemas, frente às dificuldades que todos nós temos. É lá onde eles vão ver Deus agindo. Então, Salomão amava Deus e andava nos caminhos de Davi, seu pai, nos preceitos dele. E aí, nós vemos uma coisa interessante no verso 5, que Deus aparece, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. Gente, é Deus chegando e falando para Salomão: pode pedir o que você quiser. O que você quiser, eu vou te dar. Então nós vemos aqui, gente, que Deus oferece para Salomão uma infinita possibilidade de coisas. E aí fica aquele detalhe, que é o detalhe mais importante da vida de cada um de nós: as nossas escolhas. Nós somos fruto das nossas escolhas. Nós somos a consequência das nossas escolhas. Muitas vezes eu tenho atendido gente no consultório, e muitas dessas pessoas às vezes fumam e tal, e aí eu pergunto assim, na seca, para a pessoa: você quer ter um câncer? Você quer ter um câncer de pulmão? Você quer ter um enfisema pulmonar? Você quer ter um infarto, um derrame? Todo mundo: não. Falei: então por que você está fumando? Porque é uma escolha que vai ter uma consequência. O cigarro é um veneno e essa pessoa vai ter problema. Então, nós temos que pensar muito nas escolhas que nós fazemos. E no caso aqui, esse oferecimento, pede-me o que quiseres, é algo muito tremendo para quem tem que fazer a escolha. Para quem está oferecendo, no caso de Deus, podia dar qualquer coisa mesmo, mas a escolha de Salomão poderia determinar toda a vida dele e do povo. E a resposta de Salomão? Salomão respondeu bem assim, olha: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, no versículo 6, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face,
mantiveste-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Irmãos, quando nós vemos toda essa explanação de Salomão, e a maneira como ele responde e o que ele deseja, nós podemos observar algumas coisas nisso. Primeiro, que ele reconhece que Deus havia sido muito bom para com Davi, e que Davi havia andado em fidelidade, em justiça e retidão de coração perante a tua face. E aqui a gente tem que fazer um parêntese, porque quando a gente fala, de Davi e tudo, e tantas outras pessoas importantes na Bíblia, é importante nós prestarmos atenção que a Bíblia não esconde os pecados, os podres das pessoas. Ela não é um livro que só fala bem, que ignora os erros, mas ela fala de tudo. E nós sabemos que Davi errou, e errou muito. Davi fez coisas terríveis. Davi, além de adulterar com Batseba, ele assassinou o general dele, o general Urias, através do povo, na batalha. Usou o outro povo para assassinar, para resolver um pecado dele, e agravando mais ainda esse pecado. Porém, Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. E por que isso? Porque Davi tinha um coração humilde, Davi reconhecia o erro, Davi se arrependia realmente, Davi pedia perdão, Davi queria fazer o certo. Ele errava, pedia perdão e procurava fazer o certo. Esse é o coração que nós devemos ter. E é por isso que fala que Davi andou em Deus com fidelidade, em justiça e retidão de coração. Porque apesar dos erros, ele queria fazer o certo. A gente também precisa lembrar que naquela época ainda não havia sido derramado o Espírito Santo. O Espírito Santo vinha e agia muitas vezes, mas dentro de nós, só após o Senhor Jesus morrer na cruz, ressuscitar e enviar o Espírito Santo, é que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós temos uma ajuda tremenda e maravilhosa que nos ajuda, que nos faz andar no caminho de Deus. Nós não dependemos só da nossa força, porque na nossa força nós não conseguimos. E nessa resposta de Salomão ainda, que ele reconhece a bondade de Deus, a fidelidade do pai dele perante Deus, ele reconhece a dádiva de Davi ter tido um filho, para ocupar o seu trono. E vamos lembrar que ocupar o trono de Davi fazia parte da promessa de Deus a Davi, que sempre haveria um descendente dele ocupando o trono. Não é à toa que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, que venceu e voltará para reinar no trono de Davi. E está próximo, hein, irmãos? Esse ano está nos dizendo muitas coisas, não é? Muito bem. Ele também tem a humildade de reconhecer que ele não tinha capacidade. É interessante que esses dias eu ouvi uma frase que muita gente já ouviu, que Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados, E essa é a mais pura realidade. Nós precisamos de uma capacitação de Deus. Nós precisamos que Deus haja em nós e através de nós. Nós não conseguimos fazer aquilo que o Deus quer. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus, nós não conseguimos andar segundo a vontade de Deus, a não ser que o Espírito Santo esteja agindo em nós de tal forma que Ele possa ir nos mudando, ir nos moldando, e ir agindo em nós, e nos conduzindo a fazer a vontade dEle. Então, ele reconhece que ele não passava de uma criança,
que ele não sabia como se conduzir. Então ele se coloca numa posição de humildade, né? E aí a gente lembra daquele texto, né? Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Aquele que se humilha será exaltado. Então, o nosso negócio é a gente reconhecer que a gente não vale nada, que a gente é pobre, que a gente é pouco, que a gente é incapaz e que a gente precisa da ação de Deus na nossa vida para tudo, irmãos, para tudo. Tem até uma passagem, né, até desculpa fugir um pouquinho do contexto, mas está falando de Davi, em que haviam invadido a cidade dos valentes de Davi e levado os familiares cativos e tudo, e o pessoal chega e fala: Davi, vamos atrás deles e tal, e Davi chega e fala: para, vamos ver o que o Senhor quer que nós façamos. E ele aí procura a orientação de Deus, e aí quando Deus diz: vai que eu vou entregá-los nas tuas mãos, aí ele vai. Então, essa dependência, essa sensação de incapacidade de que a gente não consegue, mas que Deus consegue, essa sensação de que sem Deus nós não podemos fazer nada, isso tem que permear a nossa vida, tem que estar em nós o tempo todo. E foi isso que Salomão reconheceu. Reconheceu o povo grande, a grande tarefa, a dificuldade da tarefa, que era julgar o povo, que era ser assertivo, entre escolher para o povo, entre o bem e o mal, entre orientar, fazer aquele povo andar nos caminhos do Senhor, só mesmo com a ajuda de Deus. E ele reconhece essa dificuldade dessa tarefa, e mais uma vez ele se coloca na dependência de Deus. A dependência de Deus, irmãos, é o que mais importante nós precisamos ter na nossa vida. É lógico que a gente precisa de tantas coisas importantes, mas o que Deus quer é a dependência de Deus, é a dependência dEle, é nós estarmos absolutamente entregues nas mãos dEle, dependendo dEle para tudo. O pastor Newton costumava dizer que o primeiro pecado não foi a desobediência, mas foi a independência de Adão e Eva de Deus. Quando quiseram fazer as coisas por si mesmos, esse foi o pecado. Esse foi o começo de tudo, e aí veio a desobediência, e aí veio tudo que a gente vê até hoje. Então, nós precisamos buscar essa dependência, nós precisamos entender que por mais conhecimento que a gente tenha, seja de qualquer assunto, de qualquer coisa, nós precisamos depender inteiramente de Deus, absolutamente inteiramente. E aí, ele faz aquele pedido: dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar a este povo, para que prudentemente discirna, né, quer dizer, consiga separar o bem do mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? E nesse momento ele mostra preocupação, sabe? E é maravilhoso ver que, e a gente queria tanto ter políticos assim, né, gente? Gente que dirige o povo, preocupado com o povo, em o que eu vou fazer para melhorar o povo, para melhorar a vida do povo, para ser bênção na vida do povo, para ajudar esse povo, para guiá-lo no caminho. E essa era a preocupação dele, a preocupação com o povo. Ele queria abençoar o povo, ele queria decidir, tomar decisões que Deus queria que ele tomasse, e dessa forma conduzir o povo a um caminho realmente bom. E ele reconhece também que ele só teria essa capacidade para julgar o povo, para conduzir o povo, dependendo de Deus. E no versículo 10, nós vemos que estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha, interessante, ele fez o pedido, e Deus se agradou desse pedido. Lá em 1 João diz que quando nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, é porque Ele atende aquilo que nós pedimos. Então, o nosso grande problema nas nossas orações, nas nossas petições em relação a Deus é: o que Deus quer que eu peça?
Qual é o pedido que eu devo fazer a Deus? E qual é o objetivo desse pedido? Eu estou fazendo um pedido egoísta ou eu estou fazendo um pedido altruísta, um pedido para os outros? E foi isso que Salomão fez. Salomão fez um pedido para os outros, para o povo. Um pedido em que ele diz, ele não pede nada para ele. A única coisa que ele pede para ele era sabedoria, era a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre a capacidade de levar o povo a um caminho melhor. E Deus deu. E Deus deu mais ainda. Deus, além dele dar esse pedido, e ele fala assim, no versículo 11, Deus diz assim: já que pediste essas coisas, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Então veja só, como ele pediu, e como ele fez o pedido certo, Deus deu aquele pedido a ele. Mas não ficou por aí, porque ninguém pode abençoar mais do que Deus. Ninguém é mais bondoso do que Deus. Ninguém é mais rico em abençoar do que Deus. É só a gente olhar para a nossa vida. A gente não merece nada e Deus nos abençoa tanto. E de tantas formas e de tantas maneiras. E mesmo enfrentando as maiores dificuldades, os maiores problemas, nós vemos, nós sentimos, nós experimentamos da graça maravilhosa de Deus, do amor de Deus, das bênçãos de Deus. E aí Deus faz o quê? Diz aqui: já que pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e entendido. Mas não um coração sábio e entendido só, um coração sábio e entendido que nunca antes houve igual, e nem depois vai haver. E também até o que não pediste eu te dou. Eu te dou assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos caminhos e guardares se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Então vejam só, irmãos, que Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, e além disso, deu uma riqueza fantástica, deu glória, exaltou o nome dele, e nós vamos ver que muitas coisas depois ainda ocorreram, porque ele fez o pedido correto. E aí, no verso 15, diz assim: despertou Salomão, e eis que era um sonho. Irmãos, eu sei que a gente tem uns sonhos o tempo todo. Alguns sonhos são consequência da feijoada que a gente comeu, da pizza que a gente comeu muito tarde da noite, outras coisas, e aí não tem nada a ver. Mas, amados irmãos, Deus fala conosco através dos sonhos. Ele fala, Ele revela as coisas através dos sonhos para nós. E a gente precisa ficar ligado. Eu me lembro uma vez que uma cunhada minha sonhou, tinha visto um sobrinho meu, como se fosse pela metade, num caixão. E ela, quando acordou, ela começou a orar e pediu para as pessoas ali, eles oraram, intercederam e tudo. E naquele dia, esse sobrinho havia sofrido um acidente e Deus o livrou milagrosamente. Então, Deus fala. Deus fala, às vezes a gente aqui não ouve, mas Ele fala, Ele quer ministrar na nossa vida, Ele quer falar conosco, através dos sonhos, mas não só através dos sonhos, através das pessoas, através da liderança, através do seu líder de grupo caseiro e através da palavra. Irmãos, leiam a palavra, porque nela está uma riqueza absolutamente incrível,
uma riqueza absolutamente inatingível, tanto que a Bíblia está aí há 2000 anos praticamente, e a gente lê e a gente relê, e sempre tem algo novo, sempre tem algo bom, e sempre Deus está falando com a gente. Então, aí Salomão viu que era um sonho, veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. E aí ele vai começar o reinado dele. Depois desse pedido, depois dessa resposta de Deus, né? Depois de Deus ter falado com ele em sonho, depois desse pedido absolutamente acertado, ele vai começar o seu reinado. Nós vamos parar por aqui, vamos continuar na próxima aula, vamos ver mais algumas coisas sobre Salomão e sobre o seu reinado. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.